à igreja dos Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, sabendo ou fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio ou desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Senhor, mais uma vez nós nos aquedamos diante da Tua presença santa, colocando o nosso coração e a nossa vida, para que o Senhor, na Sua infinita graça, possa nos usar como instrumentos do Senhor, para compartilhar a Tua palavra aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, ó Deus, a palavra que emana do trono da graça do Senhor, para o meu coração e ao coração dos amados irmãos nesta oportunidade. Louvado seja o Senhor, nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus pelos 25 anos da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da IPB. Sem dúvida é um privilégio de poder compartilhar, pastor Pinho Borges, desse momento com o irmão, com a família do irmão, desse ministério que há muitos anos ele tem estado à frente e, sem dúvida, incansável em tantas viagens e lutas, mas com amor intenso demonstrado para a pessoa idosa das nossas igrejas. E, de fato, nós vivemos num contexto onde o nosso país está envelhecendo. A nossa população está envelhecendo. Consequentemente, a população da nossa igreja também está envelhecendo. Há pouco tempo, 1 a 2 meses atrás, nós tínhamos na nossa igreja 284 membros da nossa igreja acima de 60 anos. Fui atualizar, já temos 304 membros, professos, comungantes da nossa igreja acima de 60 anos. A população cada vez cresce e, de fato, precisamos ter um cuidado especial com a pessoa idosa, com o crente idoso da nossa igreja. Por outro lado, nós damos graças também a Deus, porque temos uma população jovem e de adolescentes e crianças também muito grande na nossa igreja. Isso nos faz olhar com esperança e com certeza de que Deus está nos abençoando e também preparando a próxima geração também para assumir trabalhos estratégicos na vida da nossa igreja. É bênção de Deus nós também termos cerca de 400 crianças também fazendo parte da escola dominical da nossa igreja. É bênção de Deus, é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Entretanto, nós olhamos para o contexto e a carta de Paulo aos Filipenses e nós vemos como Deus, de uma forma toda especial, alcança com graça e misericórdia vidas de pessoas de todos os lados, de todas as idades. E Deus, com certeza, tem nos abençoado, como abençoou os irmãos do passado, no primeiro século, tem abençoado no transcorrer da história. E o trabalho do Senhor cresce cada vez mais. A carta de Paulo aos Filipenses, ela nos traz a ideia da alegria que pulsa no coração dos crentes, por eles estarem em Cristo Jesus. A alegria verdadeira, ela está em Cristo Jesus. E nós aprendemos e temos ouvido que a alegria e espírito de gratidão que deve reinar nos nossos corações, em nossos corações, não depende das circunstâncias
mas ela é pulsante em razão de nós estarmos posicionalmente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso, a carta de Paulo, mesmo quando ele escreve para aqueles irmãos, para consolar e animar aqueles irmãos, e Paulo se encontrava preso, e já se falava muito acerca do final da sua vida, como mais tarde isso aconteceu. Mesmo assim, preso, mesmo assim, passando por dificuldades tremendas e lutas intensas, mas Paulo tinha consciência de que estava no centro da vontade de Deus. E o melhor lugar, meus amados irmãos, é sabermos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Não existe coisa melhor, não existe lugar melhor, não existe um momento melhor, a não ser quando nós estamos no centro da vontade de Deus. A carta aos Filipenses faz parte do grupo de cartas de Paulo escritas nos tempos de prisão. Tudo indica que Paulo estivesse preso em Roma. Nós temos aqui nos versículos 7, versículo 13, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo, quando escreve essa carta, diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E o versículo 17 diz: aqueles contudo pregam a Crispo discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E Paulo fala, nos trazendo a memória de que, de fato, quando ele escreve esta sua carta, ele estava preso. Ele estava preso. Também nos fala o contexto dessa carta da proximidade da sua morte, das ameaças que existia da sua morte. Como 7 anos depois, quando ele escreve essa carta, de fato ele veio a ser morto. Entretanto, meus amados irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo esta carta com um coração cheio de gratidão pela vida daqueles irmãos lá de Filipos. Talvez não encontremos uma carta que expresse tanta gratidão quanto esta carta de Paulo aos Filipenses. E a gratidão deve ser característica da vida de cada um de nós. A gratidão deve ser algo constante em cada um de nós. Deus não tem maior prazer do que ver no coração de cada um de nós a gratidão, de sabermos que nós somos gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito, a despeito das dificuldades e lutas que nós passamos. Estamos sujeitos a passar por este mundo, porque estamos debaixo do cuidado de Deus. Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando de cada um de nós. Isso deve encher o nosso coração de gratidão a Deus, por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está presente em todas as situações. Paulo expressa isto no versículo de número 3, a sua gratidão em favor daqueles irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Certamente Paulo tem na sua memória o seu primeiro encontro, a sua primeira reunião lá em Filipos, quando numa pequena reunião de oração, quando algumas mulheres estavam reunidas ali para orar, então Paulo se aproxima e Paulo fala acerca da mensagem de Cristo para aquelas mulheres, e nos diz, lá em Atos capítulo 16, que Lídia, uma mulher chamada Lídia, ela abriu-se-lhe os olhos, e ela entendeu a mensagem de Cristo Jesus. Certamente ele se recorda da participação ativa daquela igreja no decorrer do seu ministério. Aquela igreja que associava com o apóstolo Paulo com o seu ministério. Paulo, quando escreve já no final da sua carta, quase no final dessa carta, ele diz: eu recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos.
o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o versículo 19, Paulo diz para aqueles irmãos comprometidos com ele, com a obra da evangelização: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Há uma promessa especial de Deus para uma igreja comprometida. Há uma promessa toda especial para cada um de nós que somos comprometidos com a obra de Deus, com o trabalho do Senhor. Essa promessa é para o crente, o cristão, o servo de Deus, que tem compromisso com o Senhor. Por isso Paulo está dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. E Paulo está falando com convicção, com experiência de intimidade com Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. É para nós crermos, meus amados irmãos, que Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está suprindo cada uma das nossas necessidades. Seja qual for a sua necessidade, saiba que Deus, o Senhor da glória, está cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando de você na sua enfermidade. Deus está no controle de todas as coisas. Paulo se lembra dos irmãos em Filipos. Ele se lembra como foi que o evangelho foi pregado por ele ali. Paulo, quando escreve esta carta transpira alegria, contentamento, gratidão. Como nós lemos: recebi tudo e tenho abundância. E ele declara a sua convicção de fé e de cuidado de Deus, dizendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma de vossas necessidades. Esta verdade e muitas outras vamos descobrir nesta carta de Paulo aos Filipenses. Nos versos iniciais, Paulo nos ensina muito sobre as bases seguras que temos no Evangelho de Jesus para vivermos mais e melhor. E esse é o tema que nós temos trabalhado com os nossos irmãos idosos. O nosso mês sempre tem colocado durante esse ano esta mensagem: vivendo mais e melhor. Não é suficiente nós vivermos mais, nós temos que viver também melhor. E o viver mais e o viver melhor tem que ser em Deus, com o Senhor, e glorificando ao Senhor em todas as circunstâncias de nossas vidas. Deus cuidando de cada um de nós. Como viver mais e melhor em um mundo marcado por catástrofes, por ataques sem precedentes à família, por ataques à fé e à sã doutrina? Como nós podemos viver mais e melhor? Este é o grande desafio que se coloca diante de nós, hoje, aqui e agora. Como nós podemos viver mais e melhor para a glória de Deus? Como eu e você podemos viver mais e melhor para a glória de Deus? Quais são as bases? Quais são as lições que nós podemos extrair desses primeiros versículos de Paulo quando escreve aos Filipenses? Em primeiro lugar, compreender que somos servos de Cristo Jesus. Devemos compreender que nós somos servos de Cristo Jesus. Paulo, quando escreve nos primeiros versículos, introduzindo esta carta, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele escreve e ele se qualifica, ele se identifica como servos, tão somente servos do Senhor Jesus Cristo. Como toda e qualquer carta escrita em sua época, Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos, como quem escreve a um amigo. Não interessa em que a carta parecesse um documento, mas sim que o conteúdo fosse entendido com toda clareza e também facilidade. Mas chama a atenção do modo inicial da carta. Paulo
e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra grega para servos é doulos, palavra usada para escravo. A palavra traduzida como servo tem a ideia não de um empregado com pagamento pelo trabalho, mas de um escravo. Paulo destaca que era a sua condição, e eu creio que esta é a condição de todo aquele que crê em Cristo Jesus e tem o Senhor e Salvador da sua vida. É interessante que ele evita falar dos seus títulos. Nos versículos, no capítulo 3, do versículo 4 a 8, Paulo chega a dizer para eles: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ah, meus amados irmãos, aqui nós temos o tesouro, o maior tesouro que Paulo nos ensina. Você pode ter todas as coisas deste mundo, você pode possuir todos os títulos das maiores e conceituadas universidades do mundo, mas se você não tiver Jesus na sua vida, você é um perdido, condenado e infeliz. E Paulo tinha tudo isso. Paulo tinha nobreza, tinha título. Paulo era um homem respeitado, especial na sua tradição. Paulo era um homem religioso, cuidadoso da sua religião. Mas Paulo nos ensina: eu considero tudo como refúgio, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Não há tesouro maior do que Cristo Jesus em nossas vidas. Não existe nada melhor, meus amados irmãos, de saber que nós estamos em Cristo Jesus. E a condição de servo nos ensina que nós vivemos para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor de nossas vidas. O escravo serve e está integralmente à disposição do serviço do seu Senhor, com todo o seu tempo e todas as suas energias. Consequentemente, a designação escravo de Cristo Jesus se torna um título fantástico das pessoas que colocam a vida completamente a serviço de Jesus. Para a descrição de escravo, Shedd, ele faz 4 colocações. 4 maneiras pelas quais uma pessoa podia tornar-se escrava. Primeiro, podia ser escravo por nascer na família de escravos. Se os pais eram escravos, a pessoa automaticamente era escrava de nascença, e nada se podia fazer para evitar que isso acontecesse. Podia ser escravo por conquistas. Quando o exército romano conquistava novas terras, o povo derrotado automaticamente se tornava escravo. E o contexto do Império Romano era um contexto de conquistas. O Império Romano ele crescia e avançava cada vez mais, e tornava as pessoas conquistadas como escravos. E a história diz que mais de 50% da população do Império Romano era composta de escravos. Mas também podia-se ser escravo por compra em leilões de escravos. Um escravo que era comprado e depois fosse liberto era chamado de um escravo redimido. E um escravo redimido
Podia-se ser escravo também por livre escolha. Se um senhor concordasse, um homem que tinha esperança de receber alimentação, proteção e bons tratos, entregava-se voluntariamente a ele para ser escravo, para ser seu escravo. Para entender, porque Paulo se chama de escravo de Cristo, precisamos nos lembrar que o mesmo Paulo afirma em 1 Coríntios 6, versículo 20: vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. A ideia por trás deste verso é que Jesus foi ao mercado de escravos, onde o pecado nos mantinha amarrados e nos comprou com o seu próprio sangue. E Ele então se torna Senhor das nossas vidas. E de fato a palavra de Deus nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós somos livres agora em Cristo Jesus para servir ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Nós somos chamados, meus amados, nós somos chamados, tirados das trevas do pecado, da perdição, e estamos agora e fazemos parte do povo de Deus, do povo redimido, comprado pelo sangue de Jesus. E Pedro diz que o nosso preço não foi ouro nem prata, mas foi o sangue de Jesus. Custou o sangue de Jesus. Que bênção nós podemos servir ao Senhor como servos. A terceira idade servindo ao Senhor como servos de Deus. Nós somos desafiados a servir ao Senhor com a nossa vida, com aquilo que nós somos e também com o que nós temos. Paulo também, quando escreve aos Romanos 6, 17 e 18, ele diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós somos libertados. Nós somos libertados. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, meus amados, nós somos o povo livre, liberto das amarras do pecado, para servir a Deus com toda a expressão da nossa alma. Nós servimos a Deus como reconhecimento de tudo quanto Ele fez por nós. Deus nos salvou, Deus nos redimiu, Deus fez de cada um de nós seus filhos, somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos do Senhor, nós somos do Senhor. Por isso, meus amados, nós podemos viver mais e melhor, servindo ao Senhor com alegria, com alegria. Mas há um outro aspecto a ser considerado também nesta carta de Paulo aos Filipenses, principalmente em sua introdução. É que nós devemos compreender que nós somos santos agora em Cristo Jesus. Paulo, ele diz e direciona esta carta a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ele escreve esta carta a todos os santos, e aqui vamos aprender, vamos olhar com cuidado para esses versículos que ressalta aos nossos olhos que a maior importância não é estar em Filipos, mas estar em Cristo Jesus. Filipos é secundário. O que é principal, o que é primário, o que é importante é nós estarmos em Cristo Jesus. E ele cita por 3 vezes desses 2 versos aqueles irmãos que estão em Cristo Jesus. Eles estão morando em Filipos, mas eles estão em Cristo Jesus. Eles poderiam estar em Roma, poderiam estar em Atenas, poderiam estar em qualquer outro lugar, mas o importante era estar em Cristo Jesus. Não importa onde você mora, não importa qual bairro que você mora, qual é o tipo de casa que você mora, não importa a sua cidade, não importa. O que importa para nós, meus amados irmãos, é nós estarmos em Cristo Jesus.
é nós estarmos em Cristo Jesus. E Paulo ressalta a importância, e ele diz aos santos em Cristo Jesus. Ele escreve esta carta para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós temos a vida transformada, em Cristo Jesus nós somos salvos, em Cristo Jesus, meus amados, nós somos perdoados, em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Aqui então a bênção para todos nós é estarmos em Cristo Jesus. E se hoje nós temos uma população cada vez mais crescente, uma população idosa cada vez mais crescente, se torna mais desafiador. Quando o pastor Pinho fala que apenas 3% dos idosos são evangelizados, a responsabilidade para nós, meus amados, aqui é uma palavra especial de amor, de carinho para os nossos irmãos idosos. Nós temos que trabalhar para evangelizar os idosos. Nós temos que trabalhar. Nós temos que, de fato, literalmente colocar a mão na massa. Trabalhar, como Pedro nos ensina, o tempo que nos resta, o tempo que ainda falta para completarmos a nossa missão no plano de Deus aqui neste mundo, o tempo que nos resta, como nós estamos vivendo. E Paulo, ele direciona esta mensagem para aqueles irmãos que estão ali em Filipos, aos santificados, aos santos que ali estão. Ser santo é demonstrar qualidades que só poderão ser alcançadas plenamente na pessoa de Jesus. O pastor Hernandes diz que não se trata de pessoas que foram canonizadas, mas se refere a todas aquelas pessoas que, eleitas por Deus, amadas por Ele, foram chamadas pelo Evangelho, transformadas pelo Espírito Santo para fazerem parte da família de Deus. Santo é aquele que está em Cristo Jesus. Santificado. Nesse aspecto, devemos entender que não podemos apenas nos considerar separados para Deus. Cristo fez algo por nós, Ele nos comprou do pecado lá na cruz do Calvário, pelo alto preço do seu sangue derramado. Na cruz Ele nos redimiu, mas agora uma vez salvos e servos escravos dEle, temos que ser santos. Existe a nossa parte de ser desenvolvida nesta nova posição que recebemos. Precisamos viver de acordo com a nova vida recebida em Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo escreve no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra especial em nossas vidas. A melhor obra de Deus em nossa vida já aconteceu. A nossa salvação, Cristo em nós somos salvos. A maior obra. E a vida cristã, ela tem o seu início com esta obra no coração de cada um de nós. Não existe vida cristã, jornada cristã, sem estar em Cristo. A nossa vida cristã começa com a nossa conversão, e a maior de todas as obras que Deus fez foi a nossa transformação, a nossa conversão, a salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Nós somos salvos, alcançados pela graça maravilhosa do Senhor. Nós somos salvos. E nós, aos olhos de Deus, nós agora Deus está nos olhando, estamos sendo olhados pelo Senhor, contemplados pelo Senhor, com os nossos corações transformados, purificados. Paulo chega a dizer lá em Colossenses que todo escrito de dívida que era contra nós foi encravado lá na cruz. Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós somos agora justificados diante de Deus.
Nós somos santos aos olhos do Senhor nosso Deus. Nós somos separados agora para vivermos integralmente para o Senhor. A salvação foi o início de uma jornada, agora Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós estamos num processo agora de crescimento espiritual. Nós estamos num processo de santificação, e esse é um processo diário, contínuo. Nós nunca devemos ou nunca vamos parar de crescer, nunca vamos parar de crescer em santidade diante do Senhor. Nós temos um alvo estabelecido pelo Senhor, de termos o caráter de Cristo formado em nossas vidas, sermos parecidos com o Senhor. Este é o plano, esta é a meta, de sermos parecidos, de crescermos segundo ou até atingirmos a estatura do varão perfeito. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos em crescimento. O cristão nunca deixa de crescer, nunca deixa de crescer. Nunca podemos nos dar satisfeitos com o que nós já alcançamos. Pelo contrário, nós devemos avançar, devemos crescer, procurar o nosso crescimento para a glória do nosso Deus. Os filipenses se tornaram santos por estarem em Cristo. Nós tornamos santos por estarmos em Cristo. O que significa estar em Cristo? É estar completamente rendido a Cristo, declarando que nós somos do Senhor, somos do Senhor. Paulo, ele ressalta estas verdades. Nós estamos em Cristo Jesus, e a santificação nós devemos procurar diligentemente em todo o tempo. Servos de Deus, servos que já têm uma experiência de vida maior, nunca se dê por satisfeito com a sua vida cristã, mas procure cada vez mais crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Procuremos o nosso crescimento, mas também nós podemos viver mais e melhor, não somente compreender que nós somos servos de Deus, ou compreender que somos santos, mas compreender que toda fonte de graça e de paz está somente em Deus, somente em Deus. O versículo 2 diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós presenciamos muitas vezes, irmãos idosos vivendo com um coração angustiado, sozinho, abandonados muitas vezes pela própria família, e muitos deles vivendo a solidão, e muitos enfrentando a própria depressão. Mas aqui o apóstolo Paulo nos ensina um valor fantástico que enche o nosso coração diariamente. E Paulo deseja isso àqueles irmãos, para que a paz de Deus, para que a esperança do Senhor Jesus, a bendita esperança, possa encher o coração e as mentes daqueles servos do Senhor. E como é importante nós entendermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Paulo deseja isso para aquela igreja, Paulo deseja isso para aqueles irmãos. Somente a paz de Deus, essa paz que excede toda a nossa compreensão, a compreensão humana, ela é capaz e ela também é suficiente para guardar o nosso coração e as nossas mentes de tantas preocupações aqui deste mundo. Chama atenção, com Paulo dá início à sua saudação, desejando aos irmãos a graça e a paz. Ela vem de duas fontes: Deus Pai e Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. A fonte da verdadeira paz, a fonte da verdadeira graça é Deus, e também em Jesus Cristo.
Graça e paz a vós outros, da parte de quem? De nosso Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz e a graça. A paz é uma consequência da graça. Quem não tem graça de Deus não tem sua paz, não tem segurança, seus corações continuam sem esperança. Graça e paz refere-se à nossa completa salvação. A graça é a demonstração do amor de Deus por nós. Pela graça de Deus, pela graça, Deus está concedendo a nós que merecíamos o inferno, Deus está oferecendo o seu melhor, que é Jesus. Deus está oferecendo o melhor, que é Jesus. A graça é Deus favorecendo a homens pecadores como nós. Em Cristo a vida se tornou melhor, encantadoramente melhor. Não somos mais escravos do pecado, mas nos tornamos filhos amados de Deus. A paz é uma palavra muito cheia de significado. Ela engloba coisas além da nossa capacidade de entender, como Paulo afirma no versículo 7 do capítulo 4. A paz, ela excede todo o nosso entendimento. Ela vem de Deus, é tão maravilhosa que capacitou um homem preso, mas cheio de paz, desejando paz e graça para aqueles irmãos em Cristo Jesus, que estavam numa outra cidade. A paz se refere à nossa experiência com Deus. E também é ela que nos fortalece nos momentos difíceis. Paz nos dá um bem-estar completo. Viver em paz é a melhor bênção que nós possuímos em Cristo Jesus. E nós precisamos estar preparados para, em todas as situações, circunstâncias, experimentarmos a paz de Deus que excede todo entendimento. Devemos estar preparados. Período de pandemia que nos trouxe muita tristeza e apreensão, que nos privou de muitos momentos com irmãos. Eu não cheguei a conhecer uma irmã antiga. Talvez alguns dos irmãos vão se lembrar, vão se recordar dela. Eu não conheci pessoalmente, eu a conheci somente depois da sua morte. Fui celebrar o culto fúnebre desta irmã. Tinha 96 anos, a dona Erneza, tia do presbítero Mesquita. E um dia conversando com ela, aos 96 anos, pastor, ela recitou para mim o Salmo de número 40, de ponta a ponta. E ela, falando acerca da sua experiência cristã, da sua fé e também da sua esperança, ela me disse: meu filho, eu já estou pronto. Estou esperando o chamado de Deus. Estava numa paz fantástica, vivendo um momento fantástico. Eu já estou pronto. E ela se volta para mim e diz: e você, meu filho, está pronto? E você está pronto? Sabe, irmãos, nós precisamos estar prontos todo o tempo. Todo o tempo. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas deste mundo. Quantas vezes nós perdemos a nossa paz com as coisas passageiras desse mundo? Quantas vezes nós perdemos noite de sono com as preocupações das coisas desse mundo, que não vão nos levar a lugar nenhum, e perdemos o melhor, que é o desfrutar da paz de Deus no nosso coração. O grande desafio para todos nós hoje é termos o nosso coração guardado pela paz de Deus. Paulo nos fala que a paz de Deus, ela é proteção para a nossa mente, para o nosso coração. Quantas vezes as preocupações deste mundo, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6. Quantas vezes as preocupações desse mundo nos tira a paz. Mas nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, que pode todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas, e descansar por saber que Deus está trabalhando em nossas vidas
visando o nosso próprio bem. Todas as coisas, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que nós podemos viver mais e melhor? É o grande desafio. Não basta vivermos mais. Nós vivemos hoje, e o contexto é que a idade média cresça mais e mais. Mas não basta, não é suficiente nós vivermos mais. Temos que viver melhor. Porque Deus tem preparado para o seu povo o melhor dessa terra. Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, a nossa família, o melhor dessa terra. Como experimentar isso? Entender que nós somos servos de Deus. O Salmo 92 que nós lemos ainda nos diz que na velhice seremos cheios de verdor, cheios de verdor. Nós seremos frutíferos ainda. Os idosos podem trabalhar, e eles são uma bênção, e nós podemos trabalhar ainda mais. Como viver mais e melhor? Com a nossa vida separada, consagrada, piedosa para o Senhor. Vida de consagração, vida de piedade para o Senhor. Compreender também que a fonte da graça e da paz, ela está somente em Deus. Somente em Deus. Devemos colocar a nossa vida em Deus e descansar nas suas promessas. Porque Deus prometeu que vai cuidar de cada um de nós. Deus prometeu cuidar da sua vida. Deus prometeu cuidar do seu pai, da sua mãe, já velhinho, cansado. Deus prometeu cuidar. E Deus está cuidando, segundo a sua rica e preciosa promessa. Que Deus nos abençoe, meus amados. Deus deseja que nós vivamos o melhor, experimentemos o melhor que Ele tem para nós hoje. E devemos buscar na sua palavra essa riqueza incomparável de podermos experimentar o melhor de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém?